Pode, por favor, abrir sua Bíblia no Salmo de número 2. Nós precisamos completar o estudo desse Salmo. Você abra e deixe aberto sua Bíblia neste Salmo. Salmo de número 2, nós o lemos na semana passada e meditamos até o versículo 6. E hoje nós vamos lê-lo de novo e meditar do versículo 7 ao 12, do 7 ao final dele. Leiamos, portanto, este salmo que diz assim: Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Agora o texto que é para hoje: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Vamos meditar nesse texto. Nós vamos ver versículo por versículo e vamos relacionar esses versículos daqui aos referentes do Novo Testamento. Portanto, nossa proposta para esta noite, como de costume, é expositiva e requer sua atenção, para que, uma vez exposto o texto bíblico de milhares e milhares de anos atrás, nós possamos trazer sua aplicação, aguardando essa aplicação do Espírito Santo para o nosso coração nesta noite. Meus irmãos, depois de mais de um ano de pandemia no Brasil, nós podemos dizer que estamos cansados de tantos decretos, entristecidos com tantas mortes e confusos com tantas informações e não menos tantas desinformações. Há uma insegurança presente no que diz respeito à saúde. E essa insegurança, ela é resultado da letalidade do vírus, óbvio, mas também da sagacidade dos governos, ou da malandragem, e não menos também da falsidade da mídia, porque aquilo que nós vemos ser noticiado não significa ser necessariamente a verdade. Olhando para essa situação confusa, a gente pode se perguntar assim: e se de repente tudo ficasse normal? E eu coloco normal entre aspas, porque dizem os entendidos que nunca mais volta a ser normal. O máximo que nós vamos ter é um novo normal. E se tudo de repente ficasse normal? Será que existe um cenário onde a gente pode ter paz, onde a gente pode ter confiança, a gente pode deitar e dormir tranquilo? Eu gostaria disso hoje, você também gostaria disso hoje. Bom, olhemos para os Salmos. Depois de estudar o Salmo 1 e o Salmo 2, e isso em 3 mensagens, aí nas últimas semanas tivemos essa oportunidade, findando hoje o Salmo 2, a gente pode aprender um pouquinho desse Salmo. Um livro com 150 salmos, que foi escrito num período de mais de 1000 anos, e que foi compilado num único livro no período pós-exílico, ou seja, já para o final do Antigo Testamento, com o objetivo de ser um livro de devocionais, um livro de oração e de louvor do povo de Israel, que vivendo num mundo muito difícil, quer ser fiel a Yahvé, ao Senhor, e andar em sua presença. O que nós vimos é que este livro tem uma introdução, que são os Salmos 1, que fala da Torá e da lei de Deus, e o Salmo 2, que fala do rei messiânico. Depois do Salmo 3 ao Salmo 150, seguem-se 5 divisões, 5 livros dentro deste livro. E todos estes 5 livros têm estes 2 temas, a lei e a Torá.
E todos estes 5 livros terminam com o mesmo refrão: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E terminamos com uma conclusão do Salmo 146 ao Salmo 150, que é um coro de aleluias, e todos eles têm aleluia, que em hebraico significa louve a Yahvé. Vimos também que os salmos, eles são de lamentação e de louvor. Lamentação, muitos deles, de tristeza, dor, decepção, raiva, e a pergunta: Senhor, até quando o mundo vai ser desse jeito? E o Senhor vai permitir? Não vai tomar providência nenhuma. Mas louvor, gratidão, confiança, alegria, esperança no Salvador, de que o Senhor está cuidando de nós hoje e que, enfim, as coisas serão mudadas de forma definitiva, final e eterna. E dessa forma, até o final do 3º livro, o Salmo 89, nós temos mais salmos que são de lamento. Mas a partir do Salmo 90, do 4º livro, nós temos mais salmos que são de louvor. Porque à medida que a vida com Deus segue, à medida que a maturidade, à medida que a caminhada com o Senhor, há mais esperança na vida, e nós terminamos com esperança e com coro de aleluias, louvando e bendizendo ao Senhor. Essa é a estrutura do Salmo. Quando lemos o Salmo 2 no domingo passado, falamos que ele é o Salmo messiânico, porque fala de Jesus, e ele é o Salmo mais citado no Novo Testamento, pelo menos 18 vezes, atribuído pelo Espírito Santo na boca de Pedro e João, a autoria de Davi, ainda que aqui não apareça que é um Salmo de Davi, mas é um dos 73 salmos escrito pelo rei Davi. Vimos que este salmo é uma poesia com 4 estrofes de 3 linhas cada, e em cada estrofe a gente consegue ouvir alguém falando. A primeira estrofe, os versículos 1 a 3, a gente ouve os homens todos do mundo falando, e aqui são todos, os gentios e os judeus, rebelados contra o Senhor, porque diz a Bíblia, todos pecaram. Mas depois dos versos 4 a 6, a gente ouve Deus, o Senhor soberano, Adonai, governante de todo o universo, falando. Depois, quando veremos hoje, nós temos o Senhor Jesus falando, o Messias. E por fim, o salmista falando, e aqui por aplicação colocamos a igreja. O que os homens maus falam, estão rebelados contra o Senhor da aliança, contra o Senhor que nos proveu salvação. O que o Senhor fala, o Senhor ri, o Senhor zomba destes homens de seu trono celestial, porque não há comparativos entre Deus e os homens. Nos céus é paz, é tranquilidade, ainda que aqui embaixo a situação seja terrível. E o Senhor, como vimos, estabelece na terra o seu plano perfeito, com o Messias e com a sua igreja. Agora vemos a partir do versículo 7, que é o centro deste salmo: proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Vemos o Senhor Jesus falar, é um salmo messiânico, que tem por cenário, como base de fundo, o sistema monárquico de Israel, como os reis eram entronizados, e como que os povos subjugados se relacionavam com este rei, Davi, Salomão, mas de uma forma profética, apontando para o tempo em que Jesus, o rei supremo da linhagem de Davi, viria. Quando falamos da voz dos homens, nós destacamos a rebelião que há nesta voz. Quando falamos da voz de Deus, de Adonai, o soberano do universo, destacamos a soberania que há nessa voz. E agora, quando falamos da voz do Filho, do Rei, do ungido, Jesus, o Messias, destacamos salvação. E você vai acompanhar comigo os versículos 7 a 9. Proclamarei o decreto do Senhor. O nosso Deus é um Deus de decretos. Nós lemos muitos decretos. Hoje você tenha lido alguns decretos. Qual é o risco, se é alto, baixo, extremo, moderado? Qual é a cor que esse decreto coloca para a nossa cidade? O que pode funcionar, o que não pode funcionar? A partir de amanhã, por decreto na nossa cidade, o funcionamento de tudo volta aí ao normal, né, de 8 às 18.
Então, quando você ouve de decreto, você diz assim: tem alguma coisa, pastor, a ver relacionado com esse decreto aqui que está falando no versículo 7, proclamarei o decreto do Senhor? É justamente aqui que eu quero chamar a sua atenção. Em dias de tanta instabilidade, e em que esses decretos tantos nos deixaram confusos, eu quero chamar a sua atenção nessa noite para um decreto que não vai te deixar confuso, um decreto que vai esclarecer você, um decreto que vai tranquilizar você, um decreto que vai dar paz para você. Eu quero que você preste muita atenção. Esse decreto é especial, mas esse decreto é de alguém especial, e esse decreto é proclamado por alguém especial, e esse decreto é proclamado de uma forma especial. Há tanta preciosidade nesse texto, que o tempo que urge nos obriga a deixar muita coisa sem ser dito. E eu espero sinceramente, pela bondade do Senhor, dizer aquilo que é o mais importante que consegui perceber neste texto. O apóstolo Paulo diz que Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Efésios 1:11. Conselho é uma das palavras do Novo e do Velho Testamento para falar dos decretos de Deus. Há várias palavras no Novo e no Velho, no grego e no hebraico, para dizer de como que Deus decide, de como que Deus tomou suas decisões soberanas, desde o tempo eterno, de tudo o que há de acontecer, e como na medida em que o tempo vai acontecendo, Ele vai executando a sua vontade, conforme o seu plano previamente determinado. E nós somos reformados, nós somos calvinistas, e portanto essa linguagem do decreto para nós, ela é muito especial, porque nós dizemos que alguém decretou, e quem decretou é Adonai, é o soberano do universo, aquele que governa soberanamente, aquele que reputa as nações por nada, e os homens como um pingo que caiu do balde, ele que tem os céus por seu trono e a terra por estrado dos seus pés, é ele quem decreta, de forma altaneira e soberana. E aí, a soberania de Deus para nós é a doutrina principal das Escrituras, é o guarda-chuvas sob o qual as demais doutrinas se arranjarão. Mas nós podemos entender a soberania de Deus somente entendendo que Ele é Adonai, o que governa soberanamente, e desta forma pode decretar o que Ele quiser e fazer assim cumprir da forma como Ele quiser. Nós não temos problemas em entender isso. Nós reconhecemos que somos servos, nós não damos ordens para o Senhor, nós ficamos na nossa. O decreto de Deus, diz nossa teologia, é eterno, é eficaz, é imutável e é universal. Agora, olhando para o texto, eu quero que você olhe o versículo 7. Olha o versículo 7. Proclamarei o decreto do Senhor. De que Senhor? Falamos no domingo passado que há dois nomes para Deus neste texto. Há o Senhor todo grafado em letras maiúsculas, que é Yahvé, o Deus, o nome pessoal de Deus, o nome relacional de Deus, o Deus da aliança, o eu sou o que sou, aquele que é desde a eternidade e que entrou em aliança para nos salvar. A Bíblia o chama de Yahvé, o nome pessoal de Deus, o Deus eterno, incausado. Mas há outro nome, Senhor, apenas com o S, a primeira consoante grafada em maiúsculo, que é Adonai, o soberano do universo. O decreto que vai ser proclamado aqui é o decreto de Yahvé, e é o decreto de Deus na salvação. E eu quero que você pense isso, eu quero que você entenda isso aqui, que é o decreto de Deus na salvação. E se você observar bem, no versículo 2, os homens se rebelaram contra Yahvé. E se você observar bem no versículo 7, é o decreto de Yahvé que vai ser proclamado. E se você observar bem no versículo 11, é a Yahvé que estes homens, que antes rebeldes, agora piedosos, têm que servir. E de igual forma você vai ver que no versículo 2 se revoltaram também contra o ungido, que é o Senhor Jesus. No versículo 6 deviam se curvar ao rei, que é o Senhor Jesus. E no versículo 12 deviam beijar ao filho, que é o Senhor Jesus. Yahvé e Jesus, o Deus da aliança, o plano eterno de salvação, a história da salvação, o plano de redenção que a aliança estabelecida de Deus conosco prevê. E o Senhor Jesus, que é quem
faz esta aliança acontecer? Quem a executa? Portanto, o decreto que nós vamos ver proclamado aqui é de Deus, é de Adonai, porque o texto fala de Adonai, do soberano. Mas é o decreto relativo à salvação, e a gente vai destacar isso aqui então. No versículo 7, nós continuamos assim: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Esse texto, ele vai reaparecer em vários lugares no Novo Testamento, citados, referenciados, e todos eles dizendo respeito ao ministério de Jesus, seja nos evangelhos, ou seja nas cartas do Novo Testamento. O ministério do Senhor Jesus tem vários eventos que o compreende: encarnação, crucificação, ressurreição, glorificação. E em todos estes eventos, e em todo o ministério do Senhor Jesus, aliás, chamou-se a atenção para o fato de Jesus ser o Filho de Deus. Os judeus acusaram Jesus de não ser Filho de Deus, de não ser Deus, de ser apenas um homem. Da metade do primeiro século para o final, especialmente no final, João em sua carta ou em suas cartas, combatendo uma heresia já gnóstica, uma heresia com fundo da filosofia grega, que dizia que o Senhor Jesus não era Deus. E isso foi um problema por mais 4 séculos na história da igreja, até que em 451, num concílio em Calcedônia, ficou estabelecido firmemente na igreja que Jesus é verdadeiramente Deus e que Jesus é verdadeiramente homem. E esse dilema se acabou dentro da igreja. Então nós estamos dizendo aqui sobre o Senhor Jesus ser verdadeiramente Deus, e ser verdadeiramente homem, e poder ser verdadeiramente o nosso Salvador e o nosso Senhor. E o que se apresenta no versículo 7, Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Versículo 7, Tu és o meu filho, eu hoje te gerei, vai aparecer em 3 momentos do ministério de Jesus: no batismo, Marcos, Lucas, Mateus. Deus diz assim: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Tu és o meu filho. E Deus mesmo dirá, quando ele for batizado: Este é o meu filho. Mas também aparece na ressurreição de Jesus. Como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Atos 13:33. Olha aqui o versículo 7 do Salmo 2, reaparece em Atos 13:33, citado pelo apóstolo, relacionado à ressurreição do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus foi ressuscitado naquela madrugadinha de domingo, este versículo, eu hoje te gerei, pela ressurreição, está sendo cumprido. Mas ainda na glorificação, assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar o sumo sacerdote, mas o glorificou, aquele que lhe disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Hebreus 5:5. Olha bem, meus irmãos, eu vou proclamar o decreto do Senhor, disse o Senhor Jesus. O rei, o ungido Messias, proclamando o decreto de Yahvé, que diz: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. O Senhor Jesus, na plenitude dos tempos, nasce e então executa o seu ministério na terra, composto de vários eventos importantes. E depois estes eventos estarão sendo referenciados com este versículo 7 deste salmo. Mas sobretudo a ressurreição é que este versículo diz respeito. Romanos capítulo 1, lemos assim: Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio de seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. E agora preste atenção: e foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. A ressurreição declara o poder que anuncia ou anunciava a filiação especial de Cristo. É a ressurreição. Quando Jesus ressuscitou naquela madrugada de domingo, foi um brado para dizer assim: ei, o que vocês disseram, o que vocês não concordaram, de que eu não era Deus, de que eu não era filho de Deus,
Ei, eu estou ressuscitando aqui para dizer para vocês que esta é a prova incontestável de que eu sou filho de Deus. Pastor, explica melhor por que isso. Naquela manhã, quando ressuscitou, pelo Espírito de santidade, diz o texto, Jesus está dizendo que ele é diferente de todos os outros homens que andavam por sobre a terra. Porque o salário do pecado é a morte, diz Romanos. Romanos também diz que todos os homens pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos são pecadores. Não há nenhum homem, não houve, não há e não haverá nenhum homem sobre a face da terra que não seja pecador. Preste atenção nisso. E aí diz o texto que o salário do pecado é a morte. E diz a Bíblia que a morte é o último inimigo a ser destruído. E diz a Bíblia que a morte está armada de armas e de armamentos muito poderosos, destrutivos, capazes de ferir e de infligir uma dor terrível. E diz a Bíblia que a morte tinha chaves nas mãos, chaves de sepulcros, para que pudesse manter sob seus domínios todos os que ali fossem colocados, sepultados, depositados, guardados. Mas um dia foi sepultado, numa sexta-feira à tarde, um homem em Jerusalém, que por 3 anos andou dizendo que era o Filho de Deus, e muitos não acreditaram nele. E na manhã de domingo, madrugadinha, ele ressuscitou. E Atos 2:24, um texto extraordinário, eu tenho repetido sempre, diz que a morte não pôde detê-lo. Preste atenção que diz a Bíblia, a morte não conseguiu detê-lo, não teve força, não teve domínio, não teve autoridade para detê-lo, mas ele ressuscitou, ele rompeu pelo meio da morte, e diz a Bíblia que ele venceu a morte, o último inimigo, e ele tomou as chaves das mãos da morte e do inferno, e diz a Bíblia que a morte não tem mais aguilhão, não está mais armada, foi desarmada, e diz a Bíblia que por fim o Senhor Jesus lançará a morte no lago de fogo. Prestou atenção nisso? Entendeu que a ressurreição atesta a filiação especial do Senhor Jesus, e é por isso que esse texto diz: tu és o meu filho amado, eu hoje te gerei. Na verdade, Jesus é eterno. Na verdade, Jesus é o Filho eternamente gerado do Pai. Mas a ressurreição atestou especialmente para o mundo a sua especial filiação, que ele é o Filho de Deus. E ninguém mais saiu da morte, ninguém mais venceu a morte por si mesmo. Todos estão guardados lá, não mais pelo poder da morte, que não tem mais poder, aguardando a volta do Senhor Jesus e sua palavra de ordem, quando ressuscitarão, porque o poder, a vitória e as chaves agora estão com ele. Mas eu preciso dizer ainda que no ministério do Senhor Jesus, as suas proclamações, houve mais proclamações. Pregado no madeiro, ele declarou palavras extraordinárias. E uma das palavras por ele declaradas, tetelestai, está consumado, está pago completamente. Ele proclamou ao Senhor Deus, ao mundo e ao inferno, o decreto do Senhor. Ele disse, a dívida que os escolhidos tinham com o Senhor não tem mais, eu paguei tudo. Mas diz Colossenses capítulo 2, versículos 14 e 15, que na cruz também o Senhor despojou os principados e potestades, triunfou sobre eles e os expôs ao desprezo. O Senhor Jesus na cruz pagou a nossa dívida ao Senhor Deus, triunfou sobre o diabo, Satanás, seus demônios e o inferno, e na sepultura triunfou sobre a morte. O decreto do Senhor foi proclamado, o decreto do Senhor na salvação foi proclamado, o que Deus decretara na eternidade foi se cumprindo perfeitamente no tempo, e o Senhor Jesus proclamou. O versículo 8 deste salmo: pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão, dizem respeito à extensão da obra de Jesus. Versículo 7 diz respeito ao decreto, à obra de Jesus. Versículo 8 diz respeito à extensão da obra do Senhor Jesus. Em Isaías 53, do servo sofredor,
depois de ter feito tudo, diz o Senhor Deus nos versículos 11 e 12 acerca de Jesus: e ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito, e eu lhe darei muitos como a sua parte. Agora é a extensão: muitos serão dados como a sua parte. Em João 10, versículo 16, Jesus diz assim: e eu tenho ainda outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém buscá-las, conduzi-las, então haverá um rebanho e um pastor. Atos 1, 8, mostra para nós a extensão, a ampliação do mapa evangelístico de desenvolvimento do Evangelho, de alcance do Evangelho, de desenvolvimento da igreja, sermos testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E o livro de Atos, no seu desenrolar, até o capítulo 28, vai nos mostrar como isso aconteceu. Já estudamos aqui na igreja, várias quartas-feiras a fio, dos capítulos 1 a 7, o ministério dos apóstolos em Jerusalém. Os capítulos 8 a 12, o ministério da igreja em Judeia e Samaria. E os capítulos 13 a 28, o ministério de Paulo aos confins da terra. De forma que até o final de Atos, o evangelho chegou até ao final do mundo. E é o versículo 8 que está sendo cumprido no Novo Testamento. Versículo 9... fala das características da obra do Senhor Jesus. Com vara de ferro as regerá, despedaçarás como um vaso de oleiro. Esse versículo reaparecerá no Novo Testamento também, em 3 textos, todos em Apocalipse. Em Apocalipse 2, 27... os vencedores da igreja de Tiatira e de todas as igrejas de todo o tempo regerão e governarão junto com o rei. Mas o capítulo 12, versículo 5 de Apocalipse, e o capítulo 19, versículo 15 de Apocalipse, a respeito do Senhor Jesus, que regerá, que governará, mas que também despedaçará. Havia um costume antigo, no Oriente Antigo, quando os reis saíam para guerras, quebravam jarros de barro, para simbolizar a destruição dos seus inimigos e como seus inimigos seriam pisados lá na frente. E esse texto está dizendo isso. O texto está dizendo que há juízo e condenação para aqueles que não aceitarem a obra. Então veja que o versículo 7 fala do decreto de Deus na salvação, o decreto de Yahvé. E como o Senhor Jesus, no seu ministério, cumpriu este decreto na salvação, ou para a salvação. O versículo 8 fala da extensão, do alcance até os confins da terra e do mundo. Mas o versículo 9 diz deste governo absoluto deste rei, porque hoje ele está entronizado e governa soberanamente. E então do juízo que há, e que já está definido, para aquele que não aceita o Senhor Jesus. A Bíblia diz que o Evangelho de João, que crê no Senhor Jesus, não será condenado. Não será condenado. Mas aquele que não crê já está condenado. Se não creu hoje, já está condenado. Se parte deste mundo sem crer, partiu condenado. Você partiu deste mundo crendo, você não entra em juízo. Mas se partiu deste mundo sem crer, partiu condenado. Chegará no dia final diante do tribunal apenas para receber o veredito, porque já está condenado. A voz do Filho, salvação. Lembra então versículos 1 a 3, a voz dos homens, rebelião. Versículos 4 a 6, a voz de Deus, o Pai, o soberano Adonai, governante do universo, soberania. Versículos 7 a 9, a voz do Filho, Jesus, salvação. Os versos 10 a 12, é o salmista quem fala. E por aplicação, então já que o salmista era parte do povo de Deus e igreja de Deus no Antigo Testamento, usemos a voz da igreja, a fala da igreja, o testemunho da igreja. Repare você que o versículo 9 termina com condenação. Vasos de barro sendo despedaçados. Mas o versículo 10 começa com graça. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Terminou-se com o anúncio do juízo e da condenação. Vasos quebrados.
Mas o versículo 10 começa com o anúncio da graça. A graça irrompe completamente na reta final. Os rebeldes contra Yahvé, o Deus da aliança, e o Senhor, são chamados a servirem a Yahvé, ao Deus da aliança e ao Senhor. Os que imaginavam coisas vãs, lembra de imaginavam, rosnavam, atitudes animalescas, irracionais, brutas, como Paulo fala aos romanos, brutos e irracionais. Agora são advertidos a serem prudentes, a serem sábios, a raciocinarem. Ei, rebeldes, animais raivosos, raciocinem, pensem. Nós somos chamados a oferecer ao Senhor o nosso culto racional. O Evangelho é racional, a fé não é ilógica. Então precisamos anunciar o Evangelho de forma compreensiva. Os homens estão sendo cegados no seu entendimento para que não entendam o Evangelho. O Evangelho precisa ser pregado. Há um desserviço das igrejas da atualidade, falando coisas que Deus não falou, interpretando a Bíblia ou atualizando a Bíblia da forma como Deus jamais permitiu, falando de um Deus que é só de graça e que não tem juízo, que não tem condenação, religiões que baniram o inferno das páginas das Escrituras e de seus púlpitos. O Evangelho precisa ser pregado de forma lógica, racional, compreensiva. Os que antes eram amotinados, agora estão sendo chamados a serem instruídos. Lembra do Salmo 32 que diz assim: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Olha, o Senhor tem para mim instrução, o caminho que eu tenho que seguir. Mas diz assim: não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento. Salmo 32, 8 e 9. Os homens não podem ser rebeldes, rosnarem, brutos, irracionais. Eles precisam ser advertidos, ser instruídos, e precisam se voltar para o Senhor. O versículo 11 diz assim: servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Servir, temor, alegria, regozijo, tremor, todos estes termos, meus irmãos, são termos ligados ao serviço cultico judeu do Antigo Testamento, são relacionados a uma vida piedosa. A Bíblia está dizendo assim: aqueles que eram rebeldes pela obra do Filho no Calvário, e agora pela igreja que segue o ministério do Senhor Jesus com fidelidade, ora, rebeldes são convocados à piedade. Antes brutos e racionais, agora adoradores. A graça está irrompendo, a graça está triunfando, a graça está sobejando. Nós vivemos um tempo oportuno da graça de Deus. E o verso 12 diz assim: beijai o filho para que não se irrite, não pereçais no caminho. Olha, no anúncio da graça tem a advertência do juízo. Beijar o filho. Quando um rei vencia outro reino, os príncipes, os reis vencidos deviam se curvar, beijar os pés do rei vencedor, como sinal de submissão, como sinal de rendição. Meus irmãos, as pessoas que nos ouvem precisam de uma coisa somente: renderem-se aos pés do Senhor Jesus. Não tem que correr tentando achar um caminho diferente, pagar o preço de sua dívida. Meus irmãos, nestes dias passados, pessoas com dinheiro não conseguiam pagar por um leito de UTI para ter um respirador mecânico que lhes mantivesse a vida.
Mas se este dinheiro, estas notas de real, que eu e você, pela bondade do Senhor, temos para carregar na nossa vida, nos nossos bolsos, carteiras e pagar nossas contas, se este dinheiro, se esta porqueira deste dinheiro não serve para pagar um leito de UTI para te manter vivo, pode pagar um segundo na eternidade? Lógico que não. E é por isso que o texto está dizendo: venha para o Senhor, renda-se ao Senhor. A única coisa que o homem precisa fazer é se render ao Senhor. Essa é a razão da nossa vida, e depois que nós nos rendemos, nós entendemos qual foi o convite maravilhoso da graça de Deus para mim e para você. O convite da graça é maravilhoso, mas é urgente. Porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Porque dentro em pouco se inflamará a ira. Você sabe quanto tempo ainda temos? Você sabe quanto tempo ainda temos? Ninguém sabe, não é? O convite da graça é maravilhoso. Mas ele não vai ficar aqui em cima para você, ou para os seus parentes, para os seus conhecidos, o tempo que você acha que ele tem que ficar. É Deus que sabe do tempo. A volta do Senhor Jesus, só o Senhor sabe. Pedro diz que Deus não retarda a volta do Senhor Jesus. Tem sido longânimo, paciente, misericordioso, dando tempo para que você se arrependa. Dando tempo para que você que se arrependeu, anuncie para as pessoas que são prezadas por você para que se arrependam. Ou seja instrumento como igreja de anunciar a quem você nunca vai ver na vida, para que também se arrependam. O salmo vai terminar assim: bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. O termo que no Novo Testamento é confiança, é usado para fé. Ele vai aparecer na tradução grega do Antigo Testamento 152 vezes, traduzindo o termo refúgio. Então este versículo está dizendo assim: bem-aventurados todos os que nele colocam a sua confiança, os que nele colocam a sua fé, depositam a sua fé. E então o salmo, que começa com rebeldia, termina com felicidade. Que começa com rebeldes, termina com piedosos. O Salmo 1 fala da bem-aventurança que há na lei de Deus. O Salmo 2 fala da bem-aventurança que há na salvação de Deus. Os rebeldes se tornaram abençoados. Eu fui rebelde, você foi rebelde. Mas este decreto que foi proclamado pelo Senhor Jesus, este decreto dos tempos eternos do soberano Adonai, que foi proclamado pelo Senhor Jesus, pelos cantos e recantos de Jerusalém, me trouxe vida, levou vida para você, e agora devemos também proclamá-lo, para que outros tenham vida. Meus irmãos, nestes dias de tantos decretos, nós ficamos perplexos e sem entender. Por exemplo, a menor cidade, a menor prefeitura, pode fazer um decreto que tem validade maior do que o do governo federal. Isso após uma decisão do STF, da Suprema Corte do país. Sem entrar nestes detalhes, que são legais, precisaríamos de explicações de advogados para entendê-las, sem entrar nesses detalhes, e sem desmerecer também qualquer que seja a decisão, porque é muito difícil decidir nesse tempo. Pelo contrário, devemos orar pelas nossas autoridades, para que tenham sabedoria de Deus, sejam usadas para tomar decisões certas e corretas. Mas que a gente fica sem entender, a gente fica. Que a gente fica perdido, a gente fica. Não é mesmo? Mas há um decreto que foi decretado
desde a eternidade. E que no tempo oportuno foi proclamado, executado, aconteceu tal qual, sem nenhuma mudança, porque quem o decretou soberanamente fez com que tudo concorresse para o seu cumprimento e execução soberana também. Resta agora a volta de Jesus para nos levar, e todo o decreto referente à salvação estará concluído por todos os tempos eternos. E é sobre este decreto que nós podemos descansar o nosso coração e a nossa alma. Eu fico observando, meus irmãos, ali no grupo de WhatsApp da nossa igreja, como que às vezes o desespero, a angústia, até beira a desconfiança. E nós somos homens, nós nos abalamos, nós nos entristecemos, nós nos angustiamos, é fato, é verdade. Eu mesmo estou sujeito a todos estes sentimentos, e não digo que não os tenho, que não os tive ou que não os terei. Mas eu queria dizer para você que a nossa fé precisa ser fortalecida. Esse tempo que nós estamos vivendo é oportuno para o fortalecimento da nossa fé. Pensa neste decreto extraordinário. Podemos descansar sobre ele. O carro, ou os carros deste trem, os vagões deste trem, não estão descarrilhados. O mundo não está dando voltas como um peru tonto. Tudo até hoje foi exatamente no lugar que Deus determinou, e vai continuar indo. Descanse o seu coração, e você vai exatamente para onde Deus determinou, para a eternidade, com Cristo. Descanse o seu coração. Pessoas estão morrendo, queridas, allegadas, parentes, é fato, mas descanse o seu coração. A vacina não está imunizando como gostaríamos, é fato, mas descanse o seu coração. A economia vai de mal a pior, é fato, mas descanse o seu coração. Nós não sabemos como as coisas serão ou ficarão, é fato, ainda descanse o seu coração. O que é mais importante você já sabe. O que não tinha jeito já foi feito e dado jeito. Descanse o seu coração. Poderia arrumar outras palavras, eu poderia arrumar outros textos. E creiam, meus irmãos, eu fico a pensar o que lhes levar com pregação, o que pregar a vocês que são membros desta igreja e aos demais. Mas é isso que o Senhor colocou no meu coração. Sabe, porque se você não descansar, se eu não descansar, se nós não descansarmos o nosso coração sobre a gloriosa obra de redenção do Senhor Jesus no Calvário, naquele túmulo, subindo aos céus, e como cremos, voltando dos céus, nada descansará o nosso coração, nada descansará o seu coração. Só isso. Descanse o seu coração. Vai dormir em paz, porque aquele Espírito de santidade que arrancou o Senhor Jesus da sepultura naquela madrugada de domingo, está no seu coração. Aquele Deus poderoso, Adonai, que governa soberanamente, que ressuscitou o Senhor Jesus naquela madrugada de domingo, continua cuidando da sua vida. Aquele Senhor Jesus, que saiu daquela tumba naquela madrugada de domingo, hoje está do lado do Pai, intercede por você. Meu irmão e minha irmã, se o que eu acabei de falar da Bíblia para você, e eu peço tanto que o Espírito Santo fale isso com você, não descansar o seu coração, não há mais nada que possa fazê-lo descansar. E a última palavra que eu gostaria de deixar nesta noite é que hoje, confiados e descansados,
devemos ser instrumentos, devemos ser úteis, devemos ser usáveis, devemos proclamar o decreto que foi proclamado pelo Senhor Jesus. Hoje, cumprido, deve ser proclamado pela igreja. A igreja deve ser arauto do Senhor, deve proclamar em alto e bom som. Proclame. Você pode proclamar ao pé do ouvido, você pode proclamar com o seu celular. Quando você pega uma mensagem bíblica e compartilha e manda para alguém. Às vezes você recebe uma mensagem e não compartilha, um vídeo e não compartilha, o link do culto e não compartilha. Talvez você está achando que você é melhor do que Deus, não é mesmo, meu irmão? Minha irmã? Vou compartilhar não. Quem vai querer ouvir isso? Quem vai gostar de ouvir isso? Talvez você está menosprezando quem está pregando do outro lado, eu ou qualquer pessoa que seja. Talvez você está fazendo o papel de Deus. Talvez você está usando que aquela palavra não vai servir para ninguém, não vai ter validade nenhuma. Mas você não tem ideia do que o Espírito Santo de Deus pode fazer com uma palavra na vida de alguém. Mas Ele está esperando que você se disponha a ser instrumento para abençoar a vida de alguém. Se você confia, se você descansa, você tem que dar um passo a mais, e esse é o terceiro passo, você precisa proclamar. Então nesta semana você vai decidir isso. Está fechado, estamos aqui, eu aqui embaixo, o Júnior, minha referência lá em cima, a câmera está perto dele, estou olhando para lá, para tentar olhar para você em casa. Só nós aqui, vocês em casa, mas nessa semana vocês vão proclamar, vocês vão falar, vocês vão comunicar, vocês vão anunciar, você vai compartilhar o link do culto. E quando a igreja abrir, você vai voltar com segurança, você vai vir. E quando puder encher de gente, você vai convidar gente, você vai trazer gente. Sabe por quê? Porque só esse decreto da salvação pode descansar almas e corações. E nós somos instrumentos para proclamá-lo. E se nós não falarmos, as pedras clamarão. Então pense nisso, reflita sobre isso. Eu queria deixar nesta noite, terminando agora, queria deixar o seu coração descansado. É verdade, mas eu não gostaria, porque eu sei que o Senhor não quer isso, que o seu coração fique acomodado. Tem diferença. Descansado é uma coisa, acomodado é outra muito diferente. Não se acomode. Está descansado, joia, show, mas agora proclame, não se acomode. Eu podia dizer que eu conto com você, mas quem sou eu? Eu sou um porqueira, eu não valo nada. Mas eu preciso te dizer, Deus conta comigo. É por isso que eu tenho que vir para cá, mais o Júnior, e nós temos que fazer o nosso melhor aqui, na dependência do Senhor. O nosso melhor, para a glória de Deus. Crendo que o Senhor vai abençoar você e a distância. Porque o Senhor conta comigo. Ele não precisava, mas Ele decidiu contar comigo, decidiu contar com o Júnior, decidiu contar com você aí na sua casa. Eu não quero decepcionar o Senhor, mas eu também quero te dizer, não decepcione o Senhor. Deus te abençoe. E Deus desperte o seu coração nesta noite.